Oi, crianças! Vocês estão morrendo de saudade de mim, né? Mas tudo bem. Minha gente, vocês não sabem a hora que eu tô gravando esse vídeo, mas vamos embora, né? Vamos para a continuação de nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre a sociedade egípcia, tá? É a parte que eu mais gosto do Egito, mas tudo bem. Vamos embora, né? Eu comecei colocando na anotação. Não, eu não tenho nem que começar por aqui. Eu tenho que começar recapitulando o assunto da aula passada, não é verdade? Não liga não que a pessoa tá meio doida. Minha assistente, você quer se organizar? Porque minha assistente hoje ela tá perturbada. Vamos lá. Olha, a gente tava falando na semana passada, tá? Sobre a economia egípcia. Então, na economia egípcia, a gente viu que a principal atividade, tá, na economia era a agricultura, tá certo? Eles se baseavam, né, em alimentos cultivados, como por exemplo, cereais, né, as oliveiras, o azeite. Eles ganhavam dinheiro também em cima da produção de cebola, de alho, de figo, não foi isso? E do linho, tá? A gente viu que tinha outras fontes também de economia, né, como por exemplo a pecuária, mas a pecuária não era tão desenvolvida. A gente viu que, vamos dizer assim, o comércio também foi uma outra fonte, né? Junto com o comércio a gente viu o artesanato, que também direcionava bastante a economia, mas o que era mais rentável, economicamente falando, era a agricultura. E que essa agricultura, ela se baseava nas águas do Rio Nilo, né? Através do sistema de enchentes, né? Que eu falei para vocês, justamente quando a enchente do rio, né, ficava muito em cima, então eles não tinham como, vamos dizer assim, como plantar, né? Então eles aproveitavam a água do rio, mas o aproveitamento maior, né, para a plantação é quando as enchentes baixavam e aí eles retiravam o limo para poder, tá certo, utilizar na plantação. Tá, ok? Enquanto as águas do Rio Nilo estavam muito cheias, eles trabalhavam para o faraó, tá? Então eles trabalhavam, vamos dizer assim, praticamente que de graça, tá? Aí a gente viu que esse comércio, ele era feito internamente, né? Então, quando o comércio era feito ali entre os egípcios, não era controlado pelo faraó. O comércio externo, feito com outros locais, aí sim, era o que o faraó tomava conta, tá bem? Outra coisa que vocês estavam se confundindo, tá? Na relação do faraó. Vocês têm que colocar na cabeça que o faraó é a pessoa no Egito mais importante, é o rei. E ele é 3 em 1. Ele é praticamente, vamos dizer, se eu for comparar hoje, feito shampoo, né? Que ele é 3 em 1, 4 em 1, 15 em 1, né? Ele é shampoo, condicionador e hidratação, vamos dizer assim. O faraó, não vai dizer isso não na prova não, tá certo? O faraó, por que o faraó é 3 em 1? Porque ele assume o poder, tá, militar, político e ele também é chefe religioso, tá? Então ele é 3 em 1, então ele era poderoso ao extremo, tá bem? Então vamos agora para a sociedade egípcia. Sociedade tem a ver com as pessoas nos seus cargos, tá? Então a gente começa falando da sociedade egípcia dizendo o seguinte, tá? Que ela seguia uma rígida hierarquia. Hierarquia é justamente, tá, o cargo de posição, de poder que ele assume naquela camada social, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a pirâmide, tá certo, social, que a gente vai falar dela já já. Não se aperreia, que minha assistente, ela bateu a foto dessa vez, tá? E vocês não vão ter esse aperreio de olhar com dificuldade pra cá. Eita, peraí, minha gente, peraí que aqui eu botei um errinho, mas eu vou ajeitar, peraí, isso que eu fico nervosa quando eu erro. Eita, piorou, peraí, calma, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vê só, tá? Vamos recapitular. Os egípcios, tá bem, eles seguiam uma rígida hierarquia na camada social. Isso quer dizer o quê, tá? Que ele tinha que seguir aquele que estava no topo até, tá, aquele que estava mais abaixo, né, da sociedade.
Então, vê bem, na sociedade egípcia, praticamente não existia mobilidade social. Eita, tia, o que danada é isso? A senhora falou um nome feio. Não. Mobilidade social é quando eu, tá certo, não posso passar de uma classe para outra. Por exemplo, tá? Na Índia não existe mobilidade social. O que é que eu quero dizer com isso? É que quem nasce pobre, morre pobre. Tá? Quem vamos dizer, nasce mendigo, tá certo? A família dele tende todinha a ser mendigo, então vai morrer mendigo, tá? Aqui no Brasil tem mobilidade social, você nasce pobre, tá certo? Vamos dizer, lá na favela, estuda, vai trabalhar, consegue um cargo, estuda mais um pouquinho, tá? Aí você entrou naquela loja ali sendo trabalhador, de repente você vira gerente, de gerente você chega até a ser presidente, dependendo daquilo que você estudar, daquilo que você se esforçar para tal coisa, tá? Então, no Brasil existe mobilidade social, é você sair de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. Então, no Egito não existia isso, praticamente não existia, não é que não existisse, tá? Mas praticamente não existia, não se via isso. Por quê? Porque os cargos e as profissões, normalmente, eles eram passados por herança. Por exemplo, tá? O faraó. O faraó, que era aquele que estava no topo da camada, tá certo? Aquele que estava no topo da pirâmide, ele era o faraó e o poder dele era passado de pai para filho, tá? Quem era comerciante, o filho dele ia ser comerciante. Quem era, vamos dizer, trabalhador braçal, ia ser trabalhador braçal. Não tinha como, tá certo? Um trabalhador braçal virar um faraó. Então era muito difícil, tá? Sair de uma camada mais baixa para uma camada mais alta. Então praticamente não existia, tá? Então, já que a gente tá falando de pirâmide social, vamos começar, tá bem? No topo tá o faraó, tá? Que eu já falei pra vocês que ele é a pessoa mais famosa, né? Mais importante no Egito. Ele, tá certo? E a sua família, que normalmente era bastante numerosa, principalmente porque, presta bem atenção, principalmente os meninos vão adorar essa história. Principalmente porque o faraó, ele podia ter várias esposas, tá certo? E várias concubinas. Eita, tio, que é concubina amante. Tá? Então, o faraó, ele podia determinar, eu quero hoje ter 10 esposas e 20 concubinas. Ele, tá certo, tinha que dar conta de tudinho, mas ele podia. Por quê? Porque ele era o faraó, ele era a pessoa mais importante, tá certo? Então, lembrando também que o faraó era aquilo que eu falei pra vocês, tá? 3 em 1, tá? 3 em 1. Ele era chefe político, religioso e militar, tá bem? Então, por isso que a família dele era grande, tá? Era enorme, porque imagina, você ter 10 esposas, não, podia ter mais, vamos dizer, 20, tá? E 40 concubinas, pronto, por aí já vai. Então, com cada um, tá? Com cada uma teria filho. Ah, mas professora, os filhos das concubinas eram considerados filho do faraó? Não, tá? Só a das esposas, tá? Então, normalmente, aquele faraó que queria aquele herdeiro ali, ele se reservava, eu quero só ter uma esposa ou 2 esposas, porque o filho, tá certo, que seguiria o lugar dele seria com a esposa, mas aí ele podia ter 100 concubinas, tá? Vê só, abaixo do faraó estavam os nobres, tá? Os nobres, eles ocupavam um cargo importante, tá certo? Eles ocupavam um cargo bastante importante e eles eram, vamos dizer assim, tá? Como é que eu vou explicar para vocês? Ele estava, vamos dizer, abaixo, né, da família do faraó e é o seguinte, ele ocupava altos cargos no governo, tá? E também no exército. Então eles não eram, vamos dizer assim, pessoas que não tinham privilégios, tá? Ele tinha determinado privilégio. Por quê? Porque ele estava diretamente ali, ó, acompanhando o faraó. Então eram pessoas, vamos dizer assim, conhecidas do faraó que eram braço direito, vamos dizer assim, porque o faraó, ele não ia contratar ninguém para trabalhar próximo dele que não fosse leal a ele, que ele também não confiasse. Tá? Então eram homens de confiança, eram os nobres. Abaixo dos nobres estavam os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram, vamos dizer assim, tá?
Vamos dizer não, deixa eu explicar para você. O sacerdote, ele era o elo de ligação entre o Supremo, não era Deus, porque eles não acreditavam em Deus, tá? Então, entre o plano celestial e o homem aqui na terra. Então, quem fazia, tá certo, essa ligação entre o celestial, tá certo, e aqui a terra eram os sacerdotes, tá bem? Então, isso eu quero dizer o quê? Que os nobres e os sacerdotes, eles tinham determinados privilégios, tá? Por quê? Os nobres, eles eram importantes porque viviam ali junto com a família do faraó, tá? Eram o braço direito, eram pessoas ligadas à confiança do faraó. Os sacerdotes também, tá? Principalmente por quê? Porque os sacerdotes, eles faziam esse elo, tá? Essa comunicação entre o celestial e o plano terrestre aqui, principalmente porque eles acreditavam na vida após a morte, que é o que a gente vai falar já já aqui, tá? Eles acreditavam nessa conversinha de vida após a morte. E nessa conversa de acreditar, nessa crença, né, eles tinham o sacerdote como pessoa importante. Abaixo dos sacerdotes a gente vai ter os chamados funcionários reais, que eram, tá certo? Preste bem atenção. Eu tenho o nome de funcionários reais, mas eu não trabalho diretamente com o faraó. Só quem trabalhava diretamente com o faraó, para a família do faraó, eram os nobres. Por isso, os nobres e os sacerdotes, eles tinham determinados privilégios, tá? Os funcionários reais, eles eram, preste bem atenção, os escribas. Estão lembrados dos escribas? Os escribas, eles eram aquele pessoal, tá certo, privilegiado, mas que ocupavam, né, cargos importantes e que faziam a cobrança de impostos, principalmente porque eles sabiam ler e escrever, tá? Então, os escribas, eles estão aqui nos funcionários reais. Os militares que ocupavam altos postos, tá certo? Os artesãos e os comerciantes, eles eram considerados funcionários reais, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer para vocês. Não, tá bem? Então, os funcionários reais, você tem que colocar na cabeça que eles detinham determinados privilégios. Não, privilégio mesmo somente os nobres e os sacerdotes. Eles trabalhavam e recebiam pelos deles, tá? Os artesãos, por exemplo, eu já tinha comentado para vocês que eles eram as pessoas que faziam as joias, que faziam as roupas, a sandália, tá? Móveis para o faraó. Então eles faziam nos locais, né, nas oficinas, e aí mandava para o faraó. Quem ficava encarregado de levar diretamente até a família eram os nobres, belezinha? Então vê só, os artesãos e os camponeses, eles eram os chamados, tá certo, trabalhadores braçais. Por quê? Porque eles trabalhavam, tá certo, com, vamos dizer assim, com o braço, com a mão. Eita tia, mas a senhora falou, esses artesãos aqui, ó, esses artesãos, eles estão dentro dos funcionários reais porque eles trabalhavam diretamente para o faraó. Esses artesãos aqui e os camponeses, no caso, esses outros artesãos são aqueles que não trabalhavam, né, para o faraó. Então, vou ter dois tipos de artesão. Aqueles que eram considerados mais especiais porque trabalhavam para o faraó, mas não tinham, vamos dizer, conhecimento nem ligação com a família do faraó. Eles faziam as coisas e os nobres levavam para o faraó. E os outros artesãos que faziam o trabalho, mas que não era vendido para o faraó, que era vendido para a população. Então, eles eram considerados trabalhadores braçais, né? Que aí eles vão ser chamados de quê? De felás, tá certo? Felás, tá? Então é o seguinte, normalmente estes artesãos e esses camponeses aqui, como não tinham determinada condição de vida e precisavam, vamos dizer assim, sobreviver, então o que é que acontecia? Eles, tá certo? Eles, para piorar a situação, eles ainda faziam o quê? Eles trabalhavam na colheita, né, durante, vamos dizer, a baixa da enchente do rio Nilo. Então trabalhava lá na plantação. O que ele plantava, metade do que ele plantava ia para onde? Para o faraó, tá? O faraó precisava comer. E quem é que precisava trabalhar sério? Aqui, ó, os felás, tá? Então, a metade daquilo, tá certo, que ele plantava ia para o faraó,
e eles ainda eram obrigados a pagar impostos a quem? Aos escribas, tá? Os escribas recebiam os impostos deles e aí mandava diretamente para quem? Para o faraó. E aí o faraó utilizava essa cobrança desse imposto na construção de pirâmides, de canais de irrigação, de estradas, tá? E de templos e por aí vai, tá? Então imagina, vamos dizer que na camada, tá? Na camada social, né? Na pirâmide social, o povo mais explorado eram os artesãos e os camponeses chamados de felais, que eram aqueles que mais trabalhavam para pagar os gastos do pessoal do Egito, tá? Embaixo deles, tá? Na última camada e sendo ela maior, a gente tem os escravos. Esses escravos, eles eram conseguidos através de que maneira, de que forma eles eram conseguidos? Ou seja, tinha uma guerra, tá? O Egito com, vamos dizer assim, com a Grécia. Tá? Então o que é que acontecia? É um exemplo só, tá? Então o Egito via brigar com a Grécia. Invadiu a Grécia, conseguiu. Então o que é que vai fazer? O pessoal lá da Grécia ia ser considerado escravo. Ou seja, eu conquistei aquele local, as pessoas iam se tornar meus escravos. Eram chamados prisioneiros de guerra, tá? Ou seja, para vocês entenderem melhor, tá? Um povo chegou aqui em Palmarelo e invadiu Palmarelo. Então, eu ia ser escrava, tá certo? Você ia ser escravo e por aí vai, tá? Minha assistente olhou para mim assim, mas é assim, para explicar melhor para vocês entenderem. Então, o escravo, ele era o prisioneiro de guerra. Aquele que tá naquele local era invadido e aí se tornava escravo, tá certo? Até aqui, eu acredito que vocês não tenham dúvida, tá bem? Agora vamos entrar na religião. A religião, ela vai ter tudo a ver com isso aqui, tá? Principalmente por quê? Porque a religião, ela vai desempenhar papel importante na vida dos egípcios e ela vai, vamos dizer assim, deixar, tá, marcas em vários setores. Ou seja, eu vou ter, tá, marcas da religião nas artes. Se você pegar, tá, um quadro egípcio, você vai ver que tá mostrando, vamos dizer assim, a religião, tá? Eles fazendo um culto à religião. Você vai ver na literatura, tá? Vamos dizer, um hieroglifo que você vai pegar lá, né? Uma escrita egípcia vai estar falando, tá? Da morte, né? Da superação da vida após a morte lá na religião. A filosofia da mesma maneira e as ciências também, principalmente porque a gente vai ver, tá certo, daqui a pouco falar sobre o processo de mumificação. Então, o processo de mumificação, uma das coisas era o quê? A retirada dos órgãos, tá? Então, isso entra onde? Nas ciências, tá? Por causa dessa retirada é que a gente vai ter N benefícios que a gente vai falar já já, tá? Então, a religião, ela vai ser importante porque ela vai marcar vários setores, tá? Vários setores. No que você imaginar no Egito, volta para a religião, fala da religião, fala dos deuses, tá certo? E por aí vai, tá? Vamos prosseguindo. Primeiro, tá certo? Depois de eu dizer que a religião era um papel importante na vida do Egito, tá? Dos egípcios, a gente vai ver que eles eram politeístas. Vocês já sabem o que é ser politeísta, tá? Eles acreditavam em vários deuses. É por isso que eu iniciei a aula dizendo que eles não acreditavam em Deus, eles acreditavam no celestial, tá? Eles acreditavam em vários deuses, por incrível que pareça, em até alguns animais. Vou falar para vocês já já disso. Para eles, tá? Esses deuses politeístas, eles podiam ser de duas maneiras. Presta atenção que o nome é um pouquinho complicado, tá? Aí você vai lá no vídeo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até fazer o quê? Até aprender, tá? Então, os deuses, eles poderiam ser antropomórficos, tá? Vou repetir, antropomórficos ou zoomórficos, tá certo? Ou zoomórficos. Presta bem atenção, não é difícil de colocar isso na cabeça. É só você se ligar. Antropo, tá, tem a ver com homem, tá? Então, a antropologia estuda o quê? Estuda o homem na sociedade, tá bem? É um ramo da história. Vai estudar o homem na sociedade. Então, antropo,
tá? Lembra o quê? Lembra o homem. Então, você vai lembrar que na religião, tá certo, egípcia, os deuses antropomórficos, eles tinham o seguinte, eles tinham, tá, o corpo de homem, mas a forma de homem, tá certo, mas a cabeça era de um animal, tá certo? Já o zoomórfico, você lembra, o zoo tem a ver com zoológico, então tem a ver com animal, então ele era metade, tá certo? Metade a forma de animal, tá? E a cabeça de humano, tá? Lembra, forma humana, cabeça de animal, forma animal, cabeça de gente, tá? Tipo a esfinge, né? A esfinge que fica na frente das pirâmides de Gizé, ela, tá certo, é considerada um deus zoomórfico, tá bem? Por quê? Porque ele assume essa forma de animal, você pode verificar lá, pesquisa lá no teu celular, tá? Esfinge egípcia. Aí você vai ter lá, tá certo? Forma de animal, você vê que ela tem uma forma, né, de animal, a parte traseira é como se fosse um leão, né? E a parte da frente é como se fosse a representação do faraó, tá? Um corpo, uma cabeça de um faraó, uma cabeça humana, tá? Então, os deuses, eles tinham essas duas formas, eles eram antropomórficos ou eles eram zoomórficos. Antropomórficos, forma humana, cabeça, tá certo? Cabeça de animal. Forma animal, cabeça de gente, tá? Aí vê só, a gente vai ter destaques para deuses, tá? Os deuses no Egito, eles eram Ra, Osíris, Ísis e Horus, tá? Eram os principais. Se você tiver curiosidade, tá? Você vai lá e bota cada um, tá? No seu celular. E aí você vai ver isso que eu tô te dizendo, que você vai ver que Osíris, Ísis e Horus, eles vão assumir, tá certo? Eles vão assumir essa forma aqui, ó, tá? Antropomórfica, né? Eles vão aparecer com o corpo de pessoa e uma cabeça de um jaguar, tá? Com o corpo de pessoa e uma cabeça de ave, tá certo? Vai ser assim. O deus Ra é o considerado o deus Sol, tá? Eles também acreditavam em animais, então eles, tá, consideravam alguns animais importantes como deuses, como por exemplo, o gato, o crocodilo, tá certo? O escaravelho e o boi. Minha assistente, para falar a verdade, meu assistente, ele desenhou, tá, esses animais aqui. Para quem assistiu, tá, a Múmia, tem no filme a múmia é colocada dentro de um sarcófago e aí é colocado um monte de bichinho preto, tá? Que come a carne da pessoa, que é o chamado escaravelho, tá? O meu assistente desenhou assim, mas se você quiser, né, ver a diferença do escaravelho de meu assistente para o escaravelho verdadeiro, você procura lá, tá? Escaravelho. O meu gato, o meu boi da Morte Vídeo Severino, tá certo? E o meu jacaré. Verifica que o jacaré é bonito da gota, né? Vamos lá. Vocês sabem que eu desenho bem pra caramba. É isso então. Parei onde em certos animais eram considerados sagrados, tá? Então, isso quer dizer o quê, professora? Não se matava esse animal no Egito, tá? Pra nada, em hipótese nenhuma. Nem o gato, nem o crocodilo, nem o escaravelho, nem muito menos o boi, ok? Então, vê só. Continuando a religião, a gente vai agora para acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, eu também acredito nisso. A alma não morre, né? Eu acredito nisso. Só que eu não acredito que a alma volta para o corpo para buscar, tá? Para buscar o corpo. Então, eu acredito na imortalidade da alma. A gente morre, a gente vai para o céu e a alma fica lá, tá? Guardadinha. Né? A gente não morre aqui, a gente continua numa outra vida. Mas a gente não está falando de Nilo, a gente está falando aqui do Egito. Então eles acreditavam na imortalidade da alma, tá? E acreditavam que essa alma voltava um dia para o corpo para vir buscar o corpo. Então isso quer dizer o quê? Isso vai, tá, fazer com que os cientistas, tá? As pessoas que eram estudadas, como por exemplo os escribas,
tá? Porque muitos deles, eles não trabalhavam somente como cobrador de imposto, porque eu já falei para vocês que eles sabiam ler e escrever, tá? Então, os escribas, eles trabalhavam como cobrador de imposto, mas eles podiam ser também cientistas, tá? Eles faziam o quê? Eles cuidavam disso aqui, ó, tá? Da volta do corpo para a alma. Então, eles começaram a pensar, a gente tem que ter um jeito para conservar o corpo, porque imagine, eu não sei quanto tempo essa alma vai voltar para mim. Vai que essa alma esteja muito indignada com o meu corpo e não queira voltar mais, né? Ou volte daqui a 1000 anos. Então, o que é que vai acontecer? Tá certo? Tem que estar bem preparado, né? Tem que estar saradinho, né? Lindo, maravilhoso, né? A moça também, linda, deslumbrante, para quando minha alma resolver voltar. Então, se fazia o processo de conservação do corpo, tá? O processo de conservação do corpo. Não ficava muito conservado, não, mas a gente chama de mumificação, tá? Mumificação. Aí vem bem. Essa mumificação era um processo caro, tá? Não era todo mundo que podia pagar pela mumificação. Só pagava, vamos dizer, tinha um processo de mumificação quem tinha condição para pagar. Ou seja, você logo imagina que quem fazia o processo de mumificação eram o faraó, seus familiares, os nobres e sacerdotes, tá? Você bota na sua cabeça isso. Só que vê bem, vocês vão me dizer se vai ficar bem conservado agora. Porque no processo de mumificação, o que é que acontecia? Se era retirado, tá certo? Se abria ao meio, tá? A criatura divina. E aí era retirado todos os órgãos de dentro, tá? Tudo que pudesse apodrecer, tá bem? Então, coração, pulmão, tá? Intestino, o pâncreas, o fígado, tudo que ficava aqui dentro da gente, a gente ficava oco, tá? E ainda tinha o cérebro também era arrancado, mas aí, tá? Não se abria o crânio, não. Se retirava, se fazia a retirada do cérebro pelas narinas, tá? Então, o que é que acontecia? Depois, para a carne não apodrecer, se banhava no éter, tá? O corpo se banhava no éter, né? Botava éter no corpo inteiro e formol, tá? Para conservar. Vocês sabem que formol conserva. Em seguida, se enfaixava a criatura divina, que não era mais divina, a criatura mortífera, tá? E aí se enfaixava todinha aquela criatura e colocava no sarcófago, tá bem? Isso para as pessoas que podiam pagar. Lembrando que também não era toda pessoa que tinha o dinheiro para comprar um sarcófago. Principalmente aquele sarcófago chique, maravilhoso, feito do faraó Tutankhamon, tá? Então vamos embora. Então, junto com a mumificação, tá? As pessoas ricas iam para onde? Para as pirâmides, que a gente já sabe. Quanto maior a pirâmide, tá? Maior o poder do faraó. Então, quando você vê uma pirâmide pequena, ele não era um faraó tão rico, tão importante, né? Vamos dizer, pirâmides enormes, faraó poderoso, rico, tá certo? Lindo e maravilhoso. Então, o processo de mumificação ia ser belezinha, tá? E junto com o processo de mumificação vinha também um sarcófago luxuoso, tá? E aí, dentro da pirâmide era colocado tudo dele, tá? Alimento, arma, ferramenta, joia, roupa, sandália, tá? Livros, tudo que ele quisesse, né? Que ele tinha conseguido em vida lá naquela pirâmide. Para quando a alma voltar para o corpo, né? Mumificado, né? Para voltar e aí já ir comendo, já ir trabalhando, já ir tendo as suas joias, já ir ficando lindo, maravilhoso e deslumbrante. Agora vê só, ele ficou bem porque como é que o cabra vai retornar para o corpo mumificado e cadê os órgãos? Como é que vai ser isso? O negócio é meio, né, uma situação meio periclitante, mas tudo bem. Vamos embora, tá? Vê bem, passei pelo processo de mumificação. Opa, tô lá, lindo e maravilhoso. Morri mesmo? Não sei se a alma vai voltar. Só que aí vê bem, a alma, tá? Que a gente já cuidou do processo do corpo. O corpo estava morto, mas aí eu já cuidei do corpo, já mumifiquei, já botei lá na pirâmide, já fui pro sarcófago, tá? Já meti minhas coisas tudo dentro da pirâmide. E a alma, o que é que acontece com ela? A alma vai.
tá? Pro além. A alma vai pro além. Só que aí a alma, ela vai ser julgada no chamado tribunal de Osíris, tá? Osíris, que era o deus da morte, tá? Então, o que é que Osíris fazia? Ele ia fazer o julgamento. Então, ele colocava numa balança o coração, tá certo? O coração do indivíduo, e na outra, tá certo? No outro pratinho, uma pena. Vê só, uma pena de ave, uma pena de ave. Então, vê, o coração do indivíduo, ele tinha que pesar menos do que a pena. Me diga se a alma ia passar. Não ia, porque pesa, né? A pena vai pesar mais do que o coração, mas tá muito complicado, mas tudo bem. Então, tá certo, acreditava o seguinte, que se o coração pesasse menos que a pena, tá? Ele poderia ir para o além, visitar o além e depois podia voltar para o corpo. Enquanto não pesasse menos que uma pena, ele ia ficar por ali vagando e nunca voltaria para o corpo, tá certo? Essa é a história. Eu não sei se é verdade, tá? Se isso vai ser verdade, não. Mas é o seguinte, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu contar para vocês. Deve ter alguma coisa aqui que eu tenha me esquecido. Ah, sim, deixa eu ver. Ah, sim. Algumas pessoas, tá? As consideradas ricas, por exemplo, o pessoal aqui, ó, os familiares do faraó, os nobres, tá? Os sacerdotes e até os funcionários reais que tinham uma certa condição financeira, porque eu falei pra vocês que o pessoal mais crítico, tá certo, do Egito, aquele que mais trabalhava eram os felais. Então, esse pessoal mais rico, né, aqueles que podiam pagar, eles compravam o chamado Livro dos Mortos, tá? Então, o Livro dos Mortos, ele vinha com algumas inscrições, né? Com algumas, vamos dizer assim, algumas palavrinhas, algumas fórmulas mágicas, dizendo como o indivíduo deveria se comportar durante a vida. Vamos dizer assim, que o Livro dos Mortos, ele seja bem parecido com a nossa Bíblia, né? Que a Bíblia é um livro que explica para você como você deve se comportar, né? Os valores espirituais, morais aqui na Terra, né? Que você deve amar o próximo, que você não deve ser apegado aos bens materiais para poder você ir para o céu, morar com o Papai do Céu. Mas quando, tá, você não cumpre isso, então você vai ter uma certa consequência. Então o Livro dos Mortos era praticamente a mesma coisa. Tá? Vamos dizer que seria uma Bíblia para o Egito, né? Porque ali estava dando algumas explicações, tinha palavras mágicas de como a pessoa deveria se comportar durante sua vida para poder passar pelo tribunal de Osíris, né? O seu coração pesar menos do que uma pena, né? Então vamos prosseguir acreditando nessa historinha aí. É o seguinte, se você tem dúvida, tá certo? Manda lá para mim. Tá? Na próxima aula a gente termina o assunto, tá? Estudem, de verdade estudem. Vocês têm várias opções para estudar, ou pelo caderno, ou pelos vídeos, tá? Quem achar melhor pode pegar o primeiro, segundo, terceiro vídeo e ir estudando, porque na próxima semana, na segunda-feira, começamos nossas provas, tá certo? Se cuidem!